Estamos aqui com a Raquel Rocha Domingues e ela está participando, então, vai fazer alguns depoimentos, contar um pouquinho da sua história aqui para nós, das Narrativas Compartilhadas. E concorda, né, Raquel, que coloque depois na rede social, né? Sim. Então, a Raquel ela é aluna de letras, na verdade, acabou o curso agora há pouco tempo, e ela tem uma série de histórias para nos contar a respeito da passagem dela pela escola, né, desde a formação inicial até hoje. Hoje você está fazendo o que, Raquel? Bom, eu acabei de me formar, ainda vou receber o diploma e estou me preparando para ir para o exterior. Vou estudar um pouco de inglês lá, aprimorar a língua e depois eu volto para cá para dar continuidade na minha carreira. Ótimo, Raquel. Então conta para nós, Raquel, onde você nasceu e como foi essa sua formação inicial. Conta um pouco da família, a sua formação dentro da escola. Certo. Meu nome é Raquel Rocha Domingues, eu tenho 26 anos, eu nasci aqui em Sorocaba, mas eu cresci e ainda moro em Capela do Alto, uma cidade pequena de 20 mil habitantes, é perto aqui de Sorocaba, mas é um município com costumes ainda interioranos. Bom, eu comecei a minha vida escolar, iniciou pela creche mesmo. Aos 5 anos eu saía da creche, ia para a primeira série, já alfabetizada. Então, logo nesse início de trajetória, já por sair da creche e entrar na primeira série alfabetizada, os meus pais perceberam o meu interesse e a minha facilidade com a escrita e com a leitura. Então, desde esse período, eles já me incentivavam muito. Como eles me incentivavam? Eu sempre estudei em escola pública, eles costumavam comprar almanacs da Turma da Mônica, não sei se hoje ainda tem, hoje eu sei que tem o gibi, mas almanacs eles eram bem mais grossos, assim, tinha várias atividades, bastante história. Então, sempre através da leitura, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Monteiro Lobato, e através da escrita na escola, os meus pais sempre me incentivando e eles sempre tiveram contato com os meus professores para saber como estava o meu desenvolvimento. Como eu disse, sempre escola pública, sempre teve aqueles professores que marcaram mais por me incentivarem mais, mas hoje eu sou extremamente grata a cada um que passou pela minha trajetória. Eu lembro da minha professora da primeira série. E assim deu-se o início da minha trajetória escolar. Aos 17 anos, assim que eu terminei o ensino médio, eu entrei direto para a faculdade. Eu entrei fazendo jornalismo. Desculpa, podemos Imagina, tranquilo. Vai? E aí você entrou a fazer jornalismo? Isso. Aos 17 anos, assim que eu terminei e encerrei o ensino médio, eu já entrei fazer jornalismo na Uniso. Infelizmente eu tive alguns problemas de saúde no decorrer dessa trajetória. Eu fui diagnosticada com síndrome do pânico e posteriormente com depressão. E infelizmente eu precisei me afastar da faculdade e do meu trabalho. E foi um período muito difícil, porque eu gostava de estar na faculdade, eu gostava de estar aprendendo alguma coisa, era uma forma de eu me sentir útil. E como eu precisei me afastar, eu achava que isso me impediria de ser alguém na vida, que de fato não acontece, né? Porque a gente já é. E foi um período muito, muito complicado, muito triste, mas que passou, como tudo, né? Sempre passa. E quando eu decidi voltar a estudar, eu decidi voltar fazendo letras. Por que eu decidi voltar fazendo letras? O jornalismo, na parte de comunicação, que é algo que eu gosto até hoje, ele era muito bom. Ele é muito bom, comunicação social e jornalismo. Mas na parte da escrita,
ele acabava ficando engessado na questão de notícias mesmo, que é o que a ênfase que o jornalismo dá na parte da escrita. E letras não. Letras tem a literatura, que é uma grande paixão, e tem a questão de termos até uma certa liberdade poética em letras, não só com a escrita, mas com todas as outras atividades que a gente acaba desenvolvendo na faculdade. E é nisso que eu me formei agora, letras, português e inglês. Durante todo esse período de curso aqui, nós desenvolvemos atividades teatrais, nós tivemos o sarau, a semana de letras, e todas essas atividades atreladas sempre ao português, à escrita, à leitura, que sempre foi o que eu gostei de fazer, acabou me dando uma bagagem e um suporte muito mais firme, profissionalmente e pessoalmente falando. Por exemplo, a questão do teatro. O teatro é uma via assim de mão dupla. Você tem que desenvolver um trabalho em equipe, mas você tem que ficar atento e se aprimorar no seu serviço também, né? Eu acho que isso, para a carreira e pessoalmente falando, foi algo muito construtivo para mim, porque o trabalho em equipe a gente sabe que é difícil, né? Então, o que cada um gosta de fazer, o que cada um vai fazer, quem vai dar a missão de cada um, quem gosta de aparecer, quem não gosta de aparecer, né? Eu fui em um dos teatros, em uma das peças que nós desenvolvemos na Uniso, eu fui uma personagem, então eu apareci, eu estive no palco, então ao mesmo tempo que eu me preocupava com o trabalho em equipe, eu também tinha que se atentar ao meu papel, ao meu desenvolvimento, à minha oralidade, à minha postura, e a gente sabe que hoje, profissionalmente falando, o mercado cobra isso da gente, né? Essa postura, essa comunicação, essa desenvoltura, e até mesmo para você dar aula. Qualquer licenciatura que você faz, como você vai se portar diante dos alunos, né? Como você vai explicar. Então, para mim, todas essas atividades, elas foram fundamentais e continuam, é o reflexo que elas têm na minha vida. Eu sei que elas vão se prolongar ainda durante muito tempo, né? E o teatro também, ele, apesar dele ter surgido na minha vida ainda nova, eu consigo notar que ele vem refletindo os benefícios na minha carreira profissional. Então, por exemplo, ainda pequena, eu reunia as minhas primas em casa e nós fazíamos teatro de brincadeira. A gente não tinha nada. Assim, a gente improvisava uma roupa só que a nossa alegria era juntar a minha mãe e o meu irmão na sala para assistir e o meu pai filmava. Era aquilo. Pra gente era um teatro e a gente ensaiava, eu, a minha irmã, as minhas primas, vários a gente fazia, a gente inventava, ele filmava e a nossa alegria era assistir depois. Isso com 9, 10 anos. Posteriormente, eu tive o prazer de estar presente em muitas peças do meu pai. Ele como diretor de teatro, então até mesmo quando eu não queria, eu não me interessava por determinados temas, eu como filha falava, não, eu vou lá, eu vou acompanhar, e não era nada perdido, não era tempo perdido. Então também fui acompanhando por meio dele esse caminho, ele fazendo as peças deles, desenvolvendo tudo, e depois eu tive o prazer, o privilégio de estar participando aqui na faculdade. E é engraçado porque em muitos casos a gente via, às vezes o pessoal não gostava, ou tinha vergonha, mas teatro, mas por quê? Então eu tô falando porque não precisa necessariamente você ser uma personagem, você estar em cima do palco apresentando, mas quem tá lá atrás importa bastante. Então eu digo e repito, no aspecto profissional e pessoal, isso vem se refletindo muito para mim. Então o pessoal às vezes brinca, Raquel, você fala bem, você tem uma postura, você conversa bem, mas olha o meu histórico de incentivo dentro de casa. Os meus pais sempre, além de me incentivar dentro de casa, eles me incentivavam a estudar fora, a frequentar aí para uma faculdade, a valorizar os meus professores, né? E chegando aqui na universidade, também tendo professores que me apoiam, mesmo agora eu não estando na faculdade, estando encerrando esse ciclo,
professores que me apoiam para continuar a carreira, seja aqui ou seja lá fora. Então, além dessas atividades da universidade, eu acho que essa questão da educação, ela também é familiar. Pelo menos para mim, eu sinto isso. O apoio que eu tive para chegar até aqui, para depois de 10 anos entre paradas e retomadas por conta da síndrome do pânico e da depressão, eu consegui um diploma agora, depois de quase 10 anos eu consegui um diploma, é uma vitória, mas é uma vitória, eu consigo sentir ainda mais orgulho, porque justamente por toda essa dificuldade, eu sei que a gente não precisa de um diploma para ser alguém, mas que isso vai seguir com a gente para o resto da nossa vida e ajudar na carreira profissional, no mercado de trabalho e principalmente de forma pessoal. A universidade me ajuda na carreira, mas principalmente me ajudou de forma pessoal, estando em convívio com outras pessoas, com professores, pessoas mais experientes, dividindo atividades, fazendo atividades em grupo ou sozinha. Então é bem mais que um diploma profissional, é um crescimento pessoal que a gente consegue nessa trajetória. Muito bem, Raquel. E conta para nós, você participou de quais atividades aqui dentro? Começou com poemas, essas coisas? Não, como que foi? Isso. Na parte de literatura, nós tínhamos análises de obras, né? Ler, assistir filmes, análise de... Desculpa. Nós começamos com literatura, análises de obra. Inclusive, eu lembro da Alice no País das Maravilhas, que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar ou já assistiu o filme, mas eu mesma, eu não tinha lido a obra, então eu li para a gente fazer uma análise. E o legal dessa análise é que ela tinha a parte técnica, mas ela também tinha o lado pessoal, o lado interpretativo do aluno. E isso é muito importante tratando-se de literatura, porque ela acaba dando muitas vertentes pra gente, né? Então, ele não deixava, a análise não deixava só o aluno, isso é certo, isso não é certo. Não, ele dava liberdade para o aluno colocar a interpretação dele. Então, essa atividade com literatura, nós tivemos o sarau. O sarau, nós pudemos recitar poemas, cantar, fazer apresentações teatrais. O aluno tem essa liberdade de escolher o que ele quer desenvolver e escolher também a obra que ele quer apresentar. Então, isso é muito bom. A universidade cede um espaço para o aluno para ele mostrar o talento dele. Ah, mas eu não tenho talento, mas eu quero ler alguma coisa. Você pode ler, você pode interpretar. O sarau, a peça teatral também, que eu me recordo agora, eu desenvolvi em grupo 2 peças teatrais, nas duas como personagem. Na atividade de literatura americana também tivemos um trabalho para recitar Shakespeare. Então você vê que todas são atividades que ela dá liberdade para o aluno se conhecer melhor ou mostrar algo que ele goste, mas que acaba desenvolvendo também a nossa postura como profissional e como aluno, acaba mesclando as duas coisas. Muito bem. Você também fez o papel de mestre de cerimônias em Semana de Letras, sarau. Conta também dessa experiência. Isso, como mestre de cerimônias, o mais legal dessa atividade é realmente o processo. A gente pega do começo. Então, vai desenvolver o roteiro para leitura, vai conhecer o cronograma, quem vem, quem não vem, o que vai ter. O apresentar mesmo é o finzinho, né? É a pontinha do fio. Depois que o professor, em conjunto com os alunos, eles já desenvolveram todo o cronograma, aí você vai apresentar. É difícil,
é difícil porque você vê um monte de gente olhando para você, é uma novidade diferente do teatro, que às vezes o teatro ele fica mais ensaiado, né? Já quando você vai apresentar, você tem aquela preocupação em não ficar muito engessada, em ficar um pouco descontraída, mas apresentar de forma correta, trabalhar o português, a oralidade. A gente tem dificuldade, mas a gente vai aprimorando. Nós temos muitos vícios de linguagem, mas no decorrer da faculdade, essas atividades vão nos ajudando a ficar atento. Então, essa atividade de estar apresentando a Semana de Letras, eu acho que foram 2 anos, se eu não me engano, ou os 3, eu acho que foram 2. Para mim foi bastante gratificante, foi bem bacana. Muito bem. E sobre a sua produção de textos? Você produz textos e coloca no Facebook, né? Isso. O meu amor pela escrita e pela literatura continua, eu acho que vai ser assim pelo resto da minha vida. E o meu TCC foi voltado para a literatura, análise da obra As Aventuras de Pi, narrador não confiável. Eu vejo ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, que às vezes a gente vê o livro como uma fuga da realidade, na verdade não é isso. Na verdade, você ler, você conhecer um personagem, você pratica a sua empatia e você acaba tendo aprendizados sem sair do lugar. Pode soar até clichê, né? Que o pessoal fala, a gente viaja sem sair do lugar, mas a literatura é isso. A literatura é colocar você em diversas situações que você não vive, não vivencia de fato, mas que permite você ter aquele aprendizado, né? Você ampliar a sua visão de mundo, você ter um conhecimento. Então, o meu contato, esse contato com a literatura, esse amor pela literatura, eu acho que vai perdurar durante muito tempo ainda. E, consequentemente, ela acaba refletindo na escrita. Para mim, a comunicação, de uma forma geral, tanto escrita quanto falada, ela é primordial para o desenvolvimento do ser humano, para o entendimento humano, comunicação interpessoal, pessoal, eu acho isso fundamental. E a escrita é uma dessas formas. Então, quando eu escrevo, para mim particularmente, não faz sentido eu escrever algo que só eu goste. Não é que a gente tem que escrever para agradar os outros, mas eu escrevo com o intuito de saber que outras pessoas já passaram ou passam por esse mesmo momento, por essa mesma sensação, tem esse mesmo sentimento que eu estou sentindo quando eu escrevo. Então, se uma pessoa ela já sente-se atingida por aquilo que eu coloquei, para mim a minha missão já foi cumprida. Então, se eu coloco ou no Facebook, seja na minha página pessoal, ou na minha fanpage, entre aspas, se eu coloco qualquer coisa lá e alguém fala, gostei, já passei por isso, ou me identifico, para mim, a minha missão já foi cumprida. Porque, para mim, se é para escrever para mim, eu escrevo lá no meu caderninho, que eu também tenho, eu guardo e depois releio. Mas a leitura, o texto e a literatura compartilhada são peças fundamentais hoje para o desenvolvimento educacional de todo mundo, principalmente quando a rede social às vezes acaba sendo usada, ela pode ser usada de maneira tão boa e às vezes é usada de maneira tão ruim. Então, por isso eu gosto de frisar bastante